No último domingo, no culto da noite, uma parte do sermão do pastor Nidoval me chamou muito a atenção quando ele relembra aquela questão de que o nascimento de Jesus Cristo, a sua chegada a este mundo, representava o fim do silêncio de Deus. Aquele período entre a morte do último dos profetas do Antigo Testamento e a chegada de Jesus Cristo a este mundo. 400 anos, que foram chamados de o longo silêncio de Deus. Deus não mais havia falado com o seu povo. O último profeta havia morrido e a voz de Deus havia cessado. A vinda de Jesus Cristo, portanto, representaria esse rompimento do silêncio de Deus. Deus voltava a falar com o seu povo. Deus voltava a proclamar a sua palavra ao seu povo. E o pastor Nidoval nos chamava a atenção para o fato de que, uma vez que Deus fala novamente, a linguagem que ele utiliza é a linguagem do amor. O amor que é o maior dos dons que nós encontramos em Deus. O amor que é a principal das características que nós vamos identificar no nosso Deus. E é o amor também que nos traz a explicação para aquilo que nós conhecemos como sendo a história da salvação. Como nós entendermos a história da salvação? Como nós explicarmos a história da salvação? Tudo isso passa pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, ele nos deixou as seguintes palavras: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui ele faz um resumo do que seria a história da salvação. Nós nos encontrávamos de que forma? Mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos em desobediência à vontade de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Nós nos encontrávamos em uma situação de completa rebelião contra Deus. Aquilo que Deus esperava que nós não fizéssemos, nós fazíamos. Aquilo que Deus esperava que fizéssemos, nós não fazíamos. Nós andávamos de acordo com a nossa própria vontade para alimentar os nossos próprios desejos, a nossa própria concupiscência. Então nós estávamos num estado lastimável da perspectiva de Deus. Nós éramos, como diz o apóstolo Paulo, por natureza, filhos da ira, porque nos rebelávamos completamente contra Deus. O nosso destino era a ira de Deus. Mas eis que em um determinado momento Deus providencia tudo para que essa situação se reverta. Esse estado lastimável do ser humano, Deus faz com que ele seja modificado. E agora nós somos da família de Deus. E agora nós podemos nos reconciliar com Ele, nós podemos estar novamente na sua comunhão, na sua presença. Como é que se explica uma transformação dessa? Como é que se explica que Deus providencia tudo, todos os meios, para que o ser humano desobediente ele seja resgatado? Para o ser humano que estava morto em delitos e pecados, esse ser humano volte a viver. Como é que se explica isso? E o apóstolo Paulo vai dizer, por causa do grande amor com que ele
nos amou. E vejam que Deus não nos amou a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele. Deus não nos amou simplesmente porque nós agora estamos ou aceitamos, não é, essa nova condição. O que o texto bíblico diz é que Deus nos amou ainda quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos amou desde o princípio, ainda quando nós vivíamos em rebelião contra a sua própria vontade. Isso é exemplo de amor. É o tão grande amor com que ele nos amou. Talvez a imagem, né, a narrativa mais impactante do amor de Deus para com o ser humano perdido é a parábola do filho pródigo, narrada, né, lá no Evangelho de Lucas. O ser humano é aquele filho que sai de casa. A humanidade é aquele filho que abandona a casa do pai, que vai viver distante, que vai viver em completa rebelião, em desobediência contra os princípios do seu pai. A humanidade é aquele jovem. E o pai é Deus. Aquele pai não deixou de amar o seu filho. Aquele pai não parou de desejar que o seu filho voltasse. Aquele pai é Deus. Deus nos aguardando para que nós voltássemos à sua presença e à sua comunhão. Aquele jovem somos nós. Ou aquele jovem éramos nós. E nós fomos alvo desse tão grande amor de Deus. Em Jesus Cristo, nós fomos alcançados por Deus. Fomos resgatados. E como é que se explica tudo isso? Qual é a lógica que nós podemos encontrar por trás de tudo isso? É a lógica do amor. Deus nos fala através da linguagem do amor. Deus se comunica conosco através da linguagem do amor. A história da salvação é uma história de amor de Deus para com o ser humano. Nesses dias em que nós estamos relembrando a chegada de Jesus Cristo a este mundo, relembrando o seu nascimento, independente de data, independente se está certa ou se está errada, mas que o momento é de nós lembrarmos o maior exemplo do amor de Deus, que foi Jesus Cristo. É a maior prova de que Deus ama o ser humano, é a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Mesmo relembrando e reafirmando isso, a afirmação do apóstolo Paulo, de que nós estávamos mortos, em rebelião contra Deus. Mas mesmo nesse estado, Deus nos amou, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, se fazendo homem, se fazendo humano como qualquer um de nós, para morrer na cruz do Calvário e assim nos dar vida, e assim nos resgatar para Deus, e assim nos levar de volta para a casa do Pai. É o amor de Deus que explica tudo isso. E que as nossas lembranças, as nossas comemorações do Natal, nunca nos esqueçamos disso que é o centro da mensagem do Evangelho, que é o centro da revelação de Deus. Foi por amor. Foi porque Deus nos amou muito para que tudo isso acontecesse e nós pudéssemos novamente ter comunhão com Ele. Nos lembremos disso. Natal é, acima de tudo, também Deus falando conosco por meio da linguagem do amor. Que Deus assim nos abençoe.